Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar a todos mais uma vez com a graça e a paz de Deus. E hoje, então, nós vamos continuar o nosso estudo. E aí eu gostaria de aqui com vocês resumir todas as palestras, as mensagens que têm sido trazidas até agora em palavras da irmã White em um sermão de 1892, quando ela disse que a nossa luta não é tanto contra o pecado quanto em lutar para manter os pensamentos em Jesus. Essa é uma síntese que acredito que a mensageira do Senhor trouxe para nós em um dos seus sermões sobre em que consiste essa mensagem de justiça pela fé. E a gente tem falado muito até aqui sobre o poder da palavra de Deus. E é justamente pensando no poder da palavra de Deus que eu quero ver com vocês na Bíblia um pouco sobre a palavra de Deus e como que Jesus, enquanto esteve aqui, usando o poder da palavra, o que aconteceu? E não só o Jesus, mas também em toda a Bíblia a gente consegue ver um pouco do poder da palavra. Primeiro, Salmos 8 pergunta quem é o homem? E aí a gente lê em Provérbios 3,19 que Deus ele fundou a terra com sabedoria, com inteligência. Quando Deus criava, Isaías 44:24 pergunta quem estava lá com ele quando ele criou todas as coisas. Jó 38, verso 4 a 7 também faz a mesma pergunta. Onde estavas tu? Onde nós estávamos quando Deus criou todas as coisas? E Hebreus, que nós tínhamos lido aqui várias vezes esse texto, fala como tudo foi feito. E fala que foi tudo feito pelo poder da palavra de Deus. E aí nós temos também vários salmos que vão trazer a mesma ideia. Salmos 36, por exemplo, fala que ele falou e tudo se fez. O Salmos 29 agora fala da voz do Senhor. E esse texto é que eu quero ler com vocês na palavra de Deus. Vamos ver então o que diz Salmos 29, do verso 3 ao 9. Diz assim: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. E agora vai falar sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Queridos, que tremenda! A voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, quebra os cedros, quebra a rocha. A voz do Senhor faz tremer o deserto, faz com que as corças deem crias. Que coisa tremenda! A voz do Senhor é poderosa. É isso que diz a palavra de Deus. É interessante que aqui foi mencionado que a mesma palavra que lá no princípio criou as árvores, os astros, é a mesma voz, a mesma palavra que hoje os sustenta. A mesma voz que disse que a terra fosse coberta com erva verde, é a mesma palavra que ainda hoje faz com que o solo não fique desnudo. Sempre as ervas estão a brotar, as sementes estão a germinar. É a mesma voz, o mesmo poder da voz de Deus, hoje diante dos nossos olhos. Que coisa tremenda! E aí é interessante porque Deus fala e tudo surge. E aí Deus, é interessante nós notarmos que Ele colocou leis naturais em tudo que Ele criou. E onde está esse princípio bíblico? A irmã White fala sobre as leis da natureza. E será que isso está na Bíblia? Sim, isso está na Bíblia. Nós podemos ler, por exemplo, Jó 28, verso 24 a 26, onde diz o seguinte: Porque Ele, Deus, perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento, olha que científico que é a Bíblia. Fala que Deus regulou o peso do vento, ou seja, a Bíblia está dizendo que o vento tem densidade, tem um peso. E fixou a medida das águas. Agora olha o verso 26. Quando determinou o quê? Leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Ou seja, nós encontramos na Bíblia o princípio que Ellen White traz em seus escritos de que Deus colocou leis naturais. Sim, aqui está sendo dito que Deus determinou
leis. Em outras Bíblias você pode encontrar também a palavra regras. Deus estabeleceu leis, regras para a natureza, as leis naturais. Que tremendo! E nós podemos ler ainda outros versos que falam do mesmo assunto. Salmos 148, verso 5 até o verso 6. Vai dizer o mesmo princípio para nós. E diz assim a palavra de Deus: Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Verso 6. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Então Deus colocou leis na natureza, e é interessante notar que essa palavra decreto é a mesma palavra que foi usada em Jó, ou seja, lei, decreto, ordem, regra. Deus deu para a natureza ordens, decretos. E aí tem um detalhe que o salmista acrescenta. Fala que a natureza, tudo que Deus criou, tudo que foi criado, não ultrapassaria, não quebraria a ordem, o decreto, a lei de Deus que ele colocou na própria natureza. Olha só, então vamos guardar esses pensamentos em mente que a palavra de Deus está trazendo aqui para nós. E aí nós avançamos para alguns outros textos. Jeremias traz o mesmo princípio. E aí agora eu quero abrir a Bíblia com vocês rapidamente em 3 versos, para nós fecharmos essa introdução. Salmo 103, e eu quero ler com vocês o versículo 20. Diz assim esse texto, falando dos anjos que estão no céu. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos. Fazendo o quê? Obedecendo à voz da sua palavra. Então percebam, os anjos do céu obedecem à palavra, à voz de Deus, aquela voz que nós lemos lá em Salmos 29, que é poderosa, que é uma voz que faz quebrar os cedros, as rochas. Então, os anjos no céu obedecem à voz de Deus. Agora, abram em Marcos, capítulo 1, versículo 27. Quem foi o Criador? A Bíblia diz que foi o próprio Jesus. Jesus é o Criador. E quando Jesus veio a essa terra e também falou com a natureza que ele havia criado, o que aconteceu? Não só com a natureza, mas também com os demônios, que também são criaturas de Deus. Jesus também se empenhou na criação dos anjos. Os anjos no céu obedecem à voz de Jesus. Em Marcos capítulo 1, verso 21, verso 27, diz o seguinte: E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, falando de Jesus, da autoridade de Jesus, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha só, os anjos no céu obedecem à voz de Jesus. Os demônios na terra que foram expulsos do céu obedecem à voz de Jesus. Agora, vamos para Marcos capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor, falando dos discípulos, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A natureza, a criação de Jesus, obedece à voz de Jesus quando este fala. E aqui fica a pergunta para nós pensarmos. Será que nós, que estamos aqui, nós, seremos os únicos que, sendo seres racionais, não iremos obedecer à voz de Jesus? Sendo que essa obediência, ela parte do próprio Jesus para as nossas vidas? Será que nós vamos ser os únicos que vamos colocar uma vontade rebelde contra a vontade de Deus? Então, o que eu quero começar com vocês nessa mensagem é para nós entendermos que é um privilégio obedecer à voz de Jesus. É algo que os anjos no céu fazem, é algo que os demônios na terra não podem resistir, é algo que a natureza obedece, ela não ultrapassa os limites que Deus mesmo colocou. Obedecem às leis de Deus. E isso pode ser uma realidade conosco quando nós permitirmos que Jesus habite em nossos corações. E aí eu quero que nós tenhamos isso em mente durante toda a mensagem. Eu quero então agora introduzir com vocês uma citação que já foi falada aqui também, que está na Review and Herald, 22 de novembro de 1892, que diz o seguinte, uma citação da Ellen White:
O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então vejam que detalhe interessante que tem nessa citação. Aqui fala que o alto clamor do terceiro anjo já começou, não na proclamação, mas fala na revelação da justiça de Cristo. O alto clamor não começa com uma proclamação, ele começa com uma revelação. Por quê? Porque Deus viu, na sua sabedoria, que nós tínhamos uma necessidade como povo, primeiro, de entendermos essa revelação da justiça de Cristo, para que depois ela pudesse ser proclamada aos que estão fora. Então, o alto clamor começa primeiro com uma revelação. E nós precisamos receber essa revelação para nós, a revelação da justiça de Cristo. E então, uma vez que nós aceitemos a graça de Jesus para perdoar os nossos pecados, e isso já transborde entre nós, perdoando-nos uns aos outros, porque o que atrapalhou a mensagem de avançar lá no passado, em 88, foi a falta de humildade, a falta de perdão, a falta de entrega e de renúncia. Quando essa mensagem ela cumprir a sua obra entre nós, nós podemos levar esse Redentor ao mundo. Então nós precisamos ter isso em mente também. E aí, o capítulo 12, que é o capítulo de Romanos que nós vamos estudar, e agora eu quero que vocês olhem comigo aí então Romanos capítulo 12. Tudo isso daqui foi uma introdução para nós chegarmos na Epístola aos Romanos, que é o capítulo que nós vamos então estudar agora. O capítulo 12 de Romanos é um capítulo muito prático. Ele é a prática do Evangelho, nós podemos dizer assim. E o capítulo 12 de Romanos, ele começa justamente com o verso 1 e 2, que já é um verso muito conhecido de nós, que começa dizendo para nós o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro ponto aqui. Nossa vida precisa ser um sacrifício, e isso é uma palavra que nós poderíamos colocar como sinônimo renúncia. A nossa vida precisa ser uma vida de renúncia, para que nós possamos estar vivos para Deus, e isso seja agradável a Deus. E aqui fala de um culto racional. E aí no verso 2, já fala para nós não sermos conformados com este mundo. Então há necessidade de um inconformismo na mente do cristão. Com o quê? Com o mundo. E por quê? Porque se nós passarmos mais tempo olhando para as coisas do mundo, nós seremos transformados à mesma imagem. E esse princípio está na Bíblia. Se nós abrirmos a Bíblia em Oséias, no capítulo 9, Oséias 9:10 diz assim para nós: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. E agora aqui está contido este princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então veja, aquilo que nós amamos, aquilo com o que nós passamos mais tempo, nós vamos ser transformados à mesma imagem. Aqui, como o povo de Israel se consagrou a Baal-Peor, que era um ídolo, eles se tornaram abomináveis como Baal-Peor, com aquilo que amaram, com aquilo que passaram mais tempo, com aquilo que as suas afeições se ligaram. O mesmo se dará conosco, caso não passemos tempo com o Senhor e com a sua palavra. E é interessante que o próprio Oséias, no capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Será que a lei de Deus, a palavra de Deus é algo estranho para nós? Porque nós não passamos tempo suficiente com a palavra de Deus? Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas pelo contrário, nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E essa transformação é através da contemplação, da renovação do entendimento, olhando para Cristo. A renovação do entendimento é nós passarmos a ter a mente de Cristo, deixar a mente carnal
e passarmos a ter uma mente segundo a mente de Cristo, uma mente espiritual, que discerne as coisas espiritualmente. E só tendo a mente de Cristo que nós podemos experimentar a vontade de Deus. Sem uma mente espiritual, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus. E aí Paulo continua no verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé para cada um. E que medida de fé é essa? É a fé de Jesus. Então cada um de nós podemos ter a fé de Jesus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós podemos crescer de fé em fé e podemos então pensar de nós aquilo que Paulo pensou dele, de que ele só se gloriava na cruz de Cristo Jesus. E aí o verso continua, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, e aí Paulo agora vai começar a falar dos dons espirituais. E quando nós olhamos na Bíblia, há 4 listas de dons espirituais. Há uma aqui em Romanos 12, nós temos 2 em 1 Coríntios 12 e uma outra em Efésios capítulo 4. E tudo que está listado nessas 4 listas são dons do Espírito. E às vezes nós confundimos dons espirituais com serviço. E aí tem pessoas que falam na igreja, por exemplo, eu não tenho o dom de limpar, não tenho o dom de cozinhar. Só que isso não é dom, isso é serviço. Pode ser uma capacidade que a pessoa não tenha desenvolvido muito, mas ela pode desenvolver. Agora, os dons espirituais é o Espírito que dá. E ele dá com um propósito. Ele dá conforme a sua vontade, conforme o desejo do Espírito. E aí no verso 6, nós então começamos essa lista aqui. E Paulo diz, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça, então os dons são segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, então aqui nós temos um primeiro dom, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, segundo o dom, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, presidir significa dirigir, governar, faça isso com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, tudo isso daqui que nós lemos são dons espirituais. E o propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja. É para a unidade da igreja e o avanço da pregação do evangelho. E isso é segundo a graça, é segundo o Espírito deseja repartir a igreja para que a obra seja feita e a obra avance. E agora nós partimos para a parte prática da epístola de Paulo aqui, o capítulo 12 de Romanos. Então, aqui Paulo traz uma mensagem prática, muito prática. Fala de não haver vingança, fala de ter paz entre os irmãos, fala de paciência na tribulação, de perseverar em oração, de atender às necessidades dos irmãos, de abrir a sua casa para receber outra pessoa. E é interessante que a irmã White traz uma promessa sobre isso daqui. Quando nós somos hospitaleiros, ela fala que Deus ele reserva uma bênção especial para o nosso lar. Olha que coisa tremenda. E fala também de não ambicionarmos coisas altas, talvez posições dentro da igreja, mas nos acomodarmos às humildes e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Então fala de humildade também. Então Deus ele tem um plano prático para quando a gente aceita a mensagem de justiça pela fé. Essa mensagem, ela, ao ser aceitada, precisa nos levar a fazer as obras de Cristo. Precisa nos levar a viver como Cristo viveu. E aí, se nós nos lembrarmos de como Cristo viveu, como foi o ministério de Jesus, ele foi intenso e foi muito prático. Jesus, ele falou como falou, e é interessante que a irmã White comenta isso. Os fariseus, certa vez, mandaram alguns homens para vigiar Jesus, e eles mesmos se convenceram da mensagem de Jesus como verdade. E aí esses homens falam quando retornam àqueles que os enviaram e dizem, nunca nenhum homem falou como este homem falou. E aí a irmã White comenta que Jesus, ele falou como falou porque ele viveu como viveu. Jesus só falou tudo o que disse porque a vida dele,
acompanhava todas as suas palavras. Ou seja, já a vida de Jesus era uma vida coerente. E aí nós temos em Atos capítulo 10, verso 38, uma descrição de como era o ministério de Jesus Cristo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então isso daqui é fantástico, porque se nós temos Jesus pela fé nos nossos corações, assim como Jesus, uma vez ungido pelo Espírito Santo, ele saiu e andou fazendo o bem, se Jesus também estiver em nós, se a justiça de Cristo estiver operando em nós, e a Bíblia diz que a fé opera pelo amor, nós vamos então andar fazendo o bem. E aí acrescenta aqui logo algo específico sobre do que se trata fazer o bem. E aí diz, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, uma das facetas, um dos aspectos do ministério de Cristo era o ministério de cura. E nós vemos aí, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 23, essas 3 áreas do ministério de Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, primeiro, ensinando nas suas sinagogas, segundo, pregando o evangelho do reino e terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o ministério de Jesus ele estava dividido em 3 áreas. Ensino, e aí nós temos pregação e terceiro, cura. Nós podemos colocar a cura como a obra médico-missionária. Então, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus fazia a obra médico-missionária. E da mesma maneira, se Cristo estiver em nós, nós vamos andar fazendo bem. Nós vamos andar educando, ensinando, pregando e também fazendo a obra médico-missionária, curando. E, voltando ao texto de Atos, eu diria também que Deus quer nos usar para expelir demônios. E por isso nós precisamos estar, de fato, unidos a Cristo, batizados pelo Espírito Santo, porque unicamente, como a gente leu lá em Coríntios, capítulo 6, Paulo menciona que eles eram desconhecidos, mas conhecidos. Conhecidos em que lugar? Em que dimensão? No mundo espiritual. Então, o mundo espiritual sabia quem era Paulo. E da mesma maneira, se nós quisermos sair como Jesus fazendo bem e cumprindo essas 3 funções, lá em Atos 10 fala que ele ia curando os oprimidos pelo diabo. Então, também, talvez Deus gostaria de nos usar, Deus deseja nos usar para também expulsar demônios. Mas, para isso, nós precisamos estar totalmente revestidos da justiça de Cristo. Então, o ministério de Jesus compreendia essas 3 áreas. Agora, olha que interessante. Existe um homem na história da Igreja Adventista que entendeu essa mensagem na prática. E quem foi esse homem? Foi o Dr. Kellogg. E olha só o que Ellen White diz de Kellogg. O Dr. Kellogg tem feito uma obra que homem algum entre nós que eu conheça tem tido qualificações para fazer. Ela disse isso em 1888. Quando nós geralmente falamos de Kellogg, nós já pensamos na apostasia que ele tentou introduzir na igreja, a chamada apostasia alfa nos próprios escritos de Ellen White. Só que Deus intentava algo grandioso com Kellogg. E aqui Ellen White, em 1888, menciona que ninguém estava fazendo uma obra como Kellogg estava fazendo, porque ele tinha as qualificações para fazer essa obra. Ela também diz de Kellogg, em 1899, o seguinte: meu querido irmão, como já escrevi a você, eu sei que o Senhor o colocou em uma posição de muita responsabilidade pelo fato de você estar como o maior médico do mundo. Então, como que Deus considerava Kellogg? Deus o considerava como o maior médico do mundo. E ainda em 1901, na carta 139, Ellen White diz o seguinte, falando o que Deus diz acerca do Dr. Kellogg. Abre aspas. Deus diz acerca do Dr. Kellogg, ele é meu médico, que vocês o respeitem e o sustenham.
problema é que, infelizmente, Kellogg entrou em muitas discussões e contendas com a liderança da igreja, principalmente com pastores que não atendiam à reforma de saúde e permaneciam comendo carnes. Ela também diz de Kellogg o seguinte: se o Dr. Kellogg confiar-se inteiramente a Deus, ele lhe dará tato, percepção e habilidade como um praticante que raramente foi superado, ou seja, um médico, né? Anjos de Deus estarão ao seu lado quando a vida humana estiver em perigo, e a sabedoria do alto lhe será dada. Deus deseja que o Dr. Kellogg continue avançando. Ele apenas começou a subir a escada. O Senhor lhe dará graça, a graça que agora ele desconhece, e ele verá como nunca viu antes. Ele perceberá que deve haver um descarte inteligente de todas as drogas. Esse era um dos propósitos de Deus com Kellogg. Habilidade e conhecimento devem ser dados a ele, os quais ele não deve guardar para si mesmo. Ele deve educar, educar, educar. Por que a gente está mencionando Kellogg aqui? Porque a irmã White, em 1903, no boletim da Conferência Geral de 6 de abril, ela disse a respeito de Kellogg o seguinte: que após a reunião em Minneapolis, ela está falando da sessão da Conferência Geral de 1888, ela diz que o Dr. Kellogg era um homem convertido. E todos nós sabíamos disso. Pudemos ver o poder de conversão de Deus trabalhando em seu coração e vida. Então, ela diz que Kellogg, depois de 1888, era um homem convertido. Ele aceitou a mensagem que Wagner e Jones trouxeram naquela conferência, e aí ela fala que foi visível o poder de conversão, Deus trabalhando no coração e na vida de Kellogg. E aí é interessante que, a partir daí, Kellogg se aconselhou com Ellen White e orfanatos para receber crianças surgiram. Também hospitais foram construídos para receber os doentes, para receber pessoas de vários lugares dos Estados Unidos e até do mundo. Enfermeiras itinerantes saíram fazendo obra médico missionária e anunciando o evangelho a muitas pessoas, e um reavivamento estava acontecendo. E essa parte prática da mensagem tinha que ver também com a obra médico missionária, a exemplo de Jesus Cristo, que saía curando ao fazer o bem às pessoas. E é interessante que em 1893, em uma outra conferência geral da igreja, onde Jones também trouxe sermões de liberdade religiosa e de justiça pela fé, nós temos Kellogg nessa conferência, e ele também traz alguns sermões falando do alto clamor e de justificação pela fé de forma prática. E ele coloca a mensagem do alto clamor em ligação com Isaías 58, onde nós vemos ali um capítulo inteiro que Ellen White fala que nós deveríamos também ler e estudar esse capítulo porque é verdade presente para os nossos dias. E aí ele pega um texto que está lá em Isaías 58, e eu quero abrir com vocês rapidamente. A gente não vai estudar o capítulo 58 de Isaías, mas há um texto pontual que Kellogg usou para dizer a respeito do alto clamor. Quando nós começamos a ler o capítulo 58 de Isaías, nós vamos lendo e fala do verdadeiro jejum, aquele que agrada a Deus. E aí no verso 6 e verso 7 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? E aí o verso 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente voltará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então ele usava esse verso para fazer uma aplicação ao alto clamor. Ou seja, quando nós vivermos essa mensagem de Isaías 58, a nossa luz romperá como a alva, e a nossa cura também acontecerá. Então Kellogg entendeu de forma prática o que consistia a mensagem da justiça pela fé. E parece ser a mesma coisa que Paulo estava intentando com os romanos. Depois de falar de toda a mensagem de justiça pela fé, ele traz um capítulo extremamente
prático, mostrando que essa fé que ele disse, essa justificação que o crente pode receber e também a santificação, essa fé o leva a operar por amor. O leva a agir por amor com os seus semelhantes. E aí a irmã White diz, na meditação matinal Lugares Celestiais, o seguinte: há no coração de muitos um elemento de egoísmo. E aqui a gente vai entender a cura que apressadamente brota da própria igreja, aqui em Isaías 58. Porque diz que então romperá a tua luz como a alva e a tua cura, a cura da igreja. A igreja precisa de cura. Cura do quê? E a gente vai ver que é a cura da lepra, cura do pecado, cura do egoísmo. E esse texto vai trazer essa ideia para nós. Vejam só. Há no coração de muitos um elemento de egoísmo que se apega a eles como se fosse lepra. Por tanto tempo consultaram seus desejos, o próprio prazer e conveniência, que não julgam que os outros tenham algum direito sobre eles. Seus pensamentos, planos, esforços concentram-se neles mesmos. Vivem para si e não cultivam a desinteressada beneficência, o fazer o bem, que posta em prática a beneficência havia de aumentar e fortalecer-se até se tornar um deleite, que é o quê? Viver para o bem dos outros. Esse egoísmo deve ser reconhecido e verificado, pois é pecado grave à vista de Deus. Precisam praticar um especial interesse na humanidade. E assim fazendo, levariam o coração em mais íntima ligação com Cristo. Olha que interessante. Então, o nosso coração é levado em íntima ligação com Cristo por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração. Mas sem o elemento prático, sem o id, primeiro a gente permanece através do estudo da Bíblia com Cristo, através da oração. Mas sem o id, a ligação com Cristo não é perfeita, não é completa. A gente vai ver isso em outros textos também. Então nós precisamos praticar um especial interesse na humanidade, porque foi para isso que Cristo veio à Terra. É a isso que o Evangelho irá nos levar a fazer, a ter um interesse especial na humanidade. E aí, quando nós vamos até as pessoas, estamos em contato com as pessoas, nosso coração também tem uma íntima ligação com Cristo. E o texto continua: e seriam imbuídos de seu espírito, de modo que se apegariam a ele, a Cristo, com tão firme tenacidade que coisa alguma os poderia separar do seu amor. Olha que coisa tremenda. Um outro texto diz assim, e agora esse texto ele une essas duas ideias. De Isaías 58, da piedade prática, da obra médico-missionária, com a justificação pela fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 398, diz: mas, conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, não é ele livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica a alma. Ela diz, a fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Agora ela diz, onde há fé, aparecem as boas obras. Onde há fé em Cristo, quando Cristo está unido a nós, as boas obras de Cristo vão aparecer. E aí, como que eram as obras de Cristo? Aí ela continua e diz, os doentes são visitados, cuidados os pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas, são vestidos os desnudos, alimentados os pobres. E em grande parte, essa era a obra de Kellogg. Ele criou um orfanato e ali recebiam muitas crianças. Ele não negligenciava os órfãos. Realmente foi uma pena o que aconteceu com Kellogg, porque Deus intentava fazer muito com ele, mas ele deseja fazer muito conosco hoje. E essa obra prática, ela nos leva a uma comunhão mais íntima com Cristo, porque demanda de cada um de nós renúncia, sacrifício. Nosso tempo é dedicado às pessoas e isso nos aperfeiçoa à semelhança de Cristo. Um outro texto diz o seguinte, da irmã White: tem-se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja. Olha, amém. Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. E qual que é o remédio? Agora, olha só onde que Jesus diz que está o remédio. Ele fala, o remédio encontra-se no capítulo 58 de Isaías. Então, a cura para a lepra do egoísmo que tem se apoderado da igreja,
essa terrível enfermidade, se encontra no capítulo 58 de Isaías. Ou seja, um cristianismo prático, um evangelho prático que nos leva a ter um especial interesse pela humanidade, pelas pessoas. O quão importante é nós mantermos comunhão com Cristo? O que vocês acham? Acredito que isso deve ser tudo para nós, manter a comunhão com Cristo. Mas como que nós podemos ter comunhão com Cristo, além do que nós falamos aqui, o estudo da Bíblia, a oração? Tem um terceiro fator aqui, e é justamente o que o texto nos diz. Parábolas de Jesus, página 326, diz assim: os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado ao quê? A comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o veículo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. E aí se cumpre a lei de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. A lei precisa ser cumprida perfeitamente na sua igreja e tudo isso pela justiça de Cristo operando em nós. Olha só Atos dos Apóstolos, página 308, que diz. Diz assim: atinge-se a plenitude do caráter de Cristo quando? Quando o impulso para auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Que tremendo! Então, a nossa natureza caída, pecaminosa, se une tanto à natureza divina que vai chegar um momento dessa união com Cristo que o abençoar, o auxiliar os outros se torna um impulso. Hoje é muito fácil nós termos impulsos para o mal, irados, nervosos, impacientes, ansiosos. Mas se nós nos unirmos a Cristo, nós vamos atingir a essa plenitude do caráter de Cristo em nós, quando um impulso para auxiliar e abençoar a outros brote constantemente de dentro, do íntimo, como Jesus, movido por íntima compaixão. Agora eu quero trazer para vocês o que significa a fé de Jesus também em termos práticos. Olha só que interessante. Várias vezes a irmã White diz para nós exaltarmos perante o povo a bandeira que traz a inscrição: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ela diz isso em vários textos, que nós devemos alçar a bandeira na qual está escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E o que significa a fé de Jesus, ou a fé em Jesus? Diz assim a meditação matinal Lugares Celestiais, página 110. Ela diz: a fé em Jesus Cristo, como nosso Salvador pessoal, como aquele que perdoa nossos pecados e transgressões, isso nós podemos dizer que seria a justificação, aquele que é poderoso para nos guardar do pecado e nos guiar em suas pisadas, é exposta no capítulo 58 de Isaías. Então, a fé em Jesus, ela é exposta em que capítulo da Bíblia? No capítulo 58 de Isaías. Aí são apresentados os frutos de uma fé que opera por amor e purifica a alma do egoísmo. Aí se combinam fé e obras. Então a fé de Jesus, a fé em Jesus, ela é demonstrada para nós, ela é revelada, exposta para nós no capítulo 58 de Isaías, que ali está o remédio para a cura da lepra que tem apoderado-se da igreja. Ela também diz: a fé que opera por amor e purifica a alma produz o fruto da humildade, paciência, benignidade, longanimidade, paz, alegria e voluntária obediência. E para nós nos mantermos nessa fé, nós precisamos entender uma coisa, e é com isso que a gente vai concluir. Nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida tal, para nós vivermos a vida de Cristo, no sentido de demonstrar um interesse especial pela humanidade, exercitando o fruto da fé, como disse aqui, né, a humildade, a paciência, a benignidade. Ellen White fala que nós temos que ter paciência até com aquelas pessoas que não desfrutam de uma
uma mente sã. Então, nós precisamos exercer essa fé. E aí nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender a lei da vida, que nós precisamos apenas receber para comunicar. Nós somos apenas um conduto, nós somos apenas como um rio, por onde sempre fluem águas novas. Então nós precisamos sempre estar prontos a receber para então repartir. E esse princípio está em toda a Bíblia, e Paulo sabia muito bem disso. Paulo viveu isso. Por isso Paulo, ele se manteve até o fim, guardou a fé. Veja só o que diz minha consagração hoje. Diz assim: ao repartirmos, continuaremos a receber. E quanto mais repartirmos, mais recebemos. Amém? Então, quanto mais nós repartimos, nós recebemos mais. Nós não recebemos para ficar para nós. Nós precisamos receber para compartilhar. Olha só o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 11, verso 25. Diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Segundo aos Coríntios, Paulo, entendendo esse princípio, ele disse: mas, para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra as faltas dos outros. Ele também disse assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. Então, quando nós damos, Deus multiplica. Jesus disse em Lucas: dai e ser-vos-á dado. Então, quando nós damos, também nos é dado. Essa é a lei da vida. Sempre que nós repartimos, nós recebemos de Deus. Nós não temos amor para dar às pessoas, mas Deus nos dá o amor, aquece os nossos corações para que nós possamos repartir esse amor com outros. Pedro também entendeu isso. 1 de Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós administramos, repartirmos como nós recebemos. 1 Coríntios, Paulo, de forma bem clara agora, traz esse pensamento, quando diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo passava aquilo que ele recebia. Um outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 52, diz que a apresentação da verdade presente, desde a primeira letra do alfabeto até a última, significa esforço missionário. Vejam que coisa interessante. A apresentação da verdade presente, isso inclui todas as mensagens que nós estamos tratando aqui, desde a primeira letra do seu alfabeto até a última, significa esforço missionário. A obra a ser feita clama por sacrifício a cada passo. Desse serviço abnegado, os obreiros sairão purificados e refinados como o ouro provado no fogo. Então, aquela fé que Jesus quer dar, aquela fé que ali em Apocalipse, né, é o ouro provado no fogo, essa fé, ela precisa ser posta em prática. Nós precisamos estar envolvidos com as pessoas, o esforço missionário, o que vai envolver o sacrifício a cada passo, um serviço abnegado, e isso servirá para nos moldar a fé de Jesus. E aí eu quero terminar com essa citação. Há necessidade de terna simpatia de Cristo no coração de seus seguidores professos. Amor mais profundo aos que tanto avaliou que deu a própria vida para a salvação. Essas pessoas são preciosas, infinitamente mais preciosas do que qualquer outra oferenda que possamos apresentar a Deus. Se empenhamos toda a energia numa obra aparentemente grande, ao passo que desprezamos os necessitados ou privamos de seu direito o estrangeiro, nosso serviço não terá a aprovação divina. Então nós podemos estar empenhados aí em grandes projetos, em grandes trabalhos para Deus, mas se nós negligenciamos, se nós deixamos de lado, se nós desprezamos os necessitados, se nós deixamos de lado, privamos de seu direito o estrangeiro, se nós não fazemos obra médico missionária,
se nós não curamos os afligidos por enfermidades ou pelos demônios, nosso serviço não terá aprovação divina. Se nós não praticamos Romanos capítulo 12, nosso serviço não terá aprovação divina. Então, que nós possamos refletir sobre o capítulo 12, refletir sobre o capítulo 58 de Isaías, que é verdade presente para os nossos dias, é a cura, é o remédio para a lepra do egoísmo que tem se apoderado de nós. Que nós possamos, então, estudar esse capítulo, que fique como dever de casa para cada um de nós, e que a obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós, ela seja completa, que ela seja perfeita, e que nós possamos alcançar a plenitude do caráter de Cristo, que a fé de Jesus em nós, por meio da fé, ela possa nos levar às boas obras, às obras de Cristo, e como Jesus que foi ungido e saiu fazendo bem, nós recebamos o batismo do Espírito Santo no alto clamor, que já começou na revelação da justiça de Cristo, para que nós possamos também sair fazendo o bem a todos que nós encontrarmos em nossos caminhos, sejam eles quem forem, seja o estado em que se encontrarem, que nós possamos fazer o bem a todos e também aos nossos inimigos, também àqueles que uma vez estiveram ao nosso lado, mas agora se colocaram contra nós. Nós possamos ter então o Espírito, a mente de Jesus, sermos transformados para que nós sejamos luz e sal neste mundo. Amém?